Quantos contrafortes tem? Tem 6. 6 de cada lado. Diz-nos de boas tardes. Vimos de boas tardes. Os tios estes. 2 salteadores. Boas tardes, meus de Deus. Boas tardes, meus de Deus. E vamos abrir este Laporto, assim? Sim. Como estáis? Nós bem, e vós? André, fazei favor. Obrigado. Merência. Abre-me aquela porta. Sim, senhor. Faz favor. Esta igreja, das Senhoras do Monte, duas igrejas e dos templos mais guapos de toda a diocese de Miranda e Bragança. Queres ver? E uma arquitetura, tem uma arquitetura muito harmoniosa, toda ela. Toda ela. Começando pela pila, esta era uma pila batismal, porque esta igreja também era igreja paroquial. Tinha duas igrejas paroquiais. A igreja do povo, Santa Eufémia, e esta igreja de Nossa Senhora do Monte. São duas igrejas. Igreja paroquial de Nossa Senhora do Monte, igreja paroquial de Santa Eufémia. Também. Uma está no meio do povo e outra está aqui, na Quinta de Lamador, como figura nas memórias paroquiais e em outros documentos. Duas igrejas. E porquê duas igrejas? Para mim, duas igrejas precisamente porque as duas igrejas são paroquiais. São matrizes, digamos, vamos dizer assim. Bom, aqui tem, como vemos, tem 4 arcos diafragma, assim se chama. Tem 4 arcos diafragma. Todos eles de uma harmonia magnífica, digamos, majestosa. Dizendo melhor. E então, robustos, 5. Tem 5 arcos robustos, todos eles. Tem 4 arcos são góticos, a forma mitral, com a mísula onde assentam muito baixinha, não sei se terá 1 metro de altura. O pé direito do arco aqui, até a mísula, ali. Depois tem a altura e em todos igual. E uma harmonia completa. O arco triunfal da Capilha Mori e um arco fasciculado, em feixe, vamos dizer, e com chanfra, mas mais fasciculado e que tem umas caneluras por meio, como podemos ver. Outra coisa que nos salta aqui, nesta igreja, e o púlpito que é uma peça, fenomenal, lindíssima, muito bonita, muito guapa, vamos dizer, muito guapa, e é muito parecida aos púlpitos de João de Rolão. Há outro púlpito aqui noutra igreja, que é da Freixosa, que é muito parecido com este, mas não é tão guapo como este, nem tão trabalhado. Depois, e uma pirâmide invertida. E na parte de baixo do púlpito, e só uma pedra com ornamentos geométricos, como podemos ver aqui. Bom, agora há outra coisa, vamos à Capilha Mor. Vamos à Capilha Mor. A bóveda da Capilha Mor e gótica de cruzaria, muito bonita. Os feitos todos dos quartilhões da bóveda são todos todos distintos, todos diferentes, todos. Teve ali uma falha, que foi uma pedra que caiu quando o cura estava a dizer aqui missa e matou o cura. Segundo diz a tradição. A tradição e ele que está escrevido também.
Aqui do lado esquerdo temos um fresco da crucifixão do Nosso Senhor. Mal se vê, mal se percebe, mas e a crucifixão. É um fresco do século XVI, como ia toda a igreja do século XVI. Aquela janela que tem ali também ia ao mesmo tempo. Não foi preciso fazê-la após. Os retábulos do altar-mor e uma mistura. Na parte central e de um entalhador daqui de duas igrejas que se chamava João Francisco, que fez outros retábulos, como este do lado esquerdo, Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora da Soledade, que é uma pizza belíssima do século XVIII. E uma coisa que nos salta, e na parte frontal do retábulo, só em 3 peças, todo de castanho. Assim como de castanho ia o forro da igreja, que ainda me lembro eu de fazer em 1951. Era num castanheiro solo. Era uma árvore muito forte, muito forte. E lembro-me de cortar em 1951. Tinha eu 7 anos, 8. Eu fui na mocidade de 2 igrejas, que cortou, e depois que eles cerraram-lo, e quem fez isto foi o tio Alfredo Ventura. Este forro foi feito todo por tio Alfredo Ventura. Aqui teremos um crucifixo de lado que me parece um Cristo já do século XVI, mas não sei se será desse tempo. As pinturas não são. As pinturas são já do final do século XIX ou do princípio do século XX. No frontal estão os motivos da paixão. A escaleira, o galho, a esponja e a lança, a coluna da flagelação, e tem a espada do soldado romano, e tem uma cruz ali também. Bom, aqui era proibido sepultar, mas estão aqui sepulturas proibidas sepultar a partir de 1846, que foi proibido sepultar nas igrejas. Mas, por sorte, está aqui uma que é 1800 e qualquer coisa. Aqui. Este de um angico. Mirai, 1903. Estão aí. E aqui há outros frescos. Santa Luzia, ali no X, parece que é Santa Bárbara. E há uma coisa, este retábulo e vale a pena olhar bem para ele, porque é realmente uma pizza de talha, e uma pizza de talha das mais guapas que eu conheço, e conheço muita talha, toda ele. E é na traça da parte central do altar-mor. O que me diz a mim que seria do mesmo entalhador que era daqui de duas igrejas que se chamava João Francisco, como já disse. Nasceu aqui e também morreu aqui, em duas igrejas. Bom, mas tem aqui uma ave fênix, bicéfala, que há quem diga que isto significava que Portugal esteve unido, tinha 2 coronas, 2 cabeças, a de Espanha e a de Portugal. Há quem diga isso. Eu não vou muito para isso, mas dizem os especialistas, vamos aceitar. E depois aqui estes florões, estas rodilhas de canto muito bonitas, muito bem feitas.
isto é uma autêntica filigrana. Aqui está a pastorica, porque, segundo diz a lenda, a pastorica está aqui, porque aqui neste sítio fiz esta igreja, porque diz a tradição e a lenda que aqui Nossa Senhora apareceu uma pastorica que era muda, e depois Nossa Senhora apareceu-lhe e ela foi ao lugar a dar a notícia que lhe havia aparecido Nossa Senhora, e então falou, a pastorica falou, para dar a notícia. Estes pacharicos. Ah, sim, são as aves fênix, que significam a ressurreição. Este retábulo está de 1720, por aí, 20, 30. A Igreja do Senhor do Monte tinha uma confrarica, depois passou a chamar Confraria de Nossa Senhora da Soledade. E isso aí, à custa da confraria, que estas obras faziam aqui. Tem aqui uma parte muito bonito. Aqui, esta parte do arco, onde assenta o arco, aparece muito no gótico final. Como digo, esta pedra boleada também é da mesma época, do luxo manuelino. Agora vamos ver aqui outra coisa. Nossa Senhora do Monte, está Nossa Senhora do Monte no retábulo, está Nossa Senhora do Monte no centro. E depois está ali Santo Antônio do lado. E ali é São Leonardo. São Leonardo, que puseram aqui quando foi destruída a capilha que estava aqui muito cerca, a capilha de São Leonardo. São Leonardo vestido de fraile beneditino, e Santo Antônio vestido de frade franciscano. Nossa Senhora do Monte, ali com a pastorica, e que diz o retábulo, a pastorica, o cordeico, a ovelha aqui, e Nossa Senhora arriba, como está naquele quadro que está ali, que foi feito por um pintor daqui de duas igrejas. Nossa Senhora do Monte, na Assunção do Monte, aqui, entre dois ciprestes que significam precisamente a virgindade de Nossa Senhora. E aqui é o túmulo, também. Aí uma escultura de alto relevo também muito guapa, muito bonita. E aqui teremos também, como ali no retábulo Nossa Senhora da Soledade, o frontão, são duas peças só, três. Uma, duas, três peças. Só que ali, na peça central ali, é mais comprida do que aqui. Mas, este retábulo, para dizer mais coisas do retábulo, foi feita em três vezes. O centro, e depois tem outra parte que é de uma época, e tem outra que é de outra época. Teremos um barroco nacional, português, teremos um barroco posterior, 20 ou 30 anos, e temos depois teremos outro, que é um rocai, também uma espécie de joanino, mas já muito tardio. E arriba é todo rococó. As arcas são muito guapas, muito bonitas, muito artísticas também, com motivos geométricos nas duas arcas, dois arcados muito bonitos, e também com frisos de acanto. Estes frisos daqui, estes frisos de acanto, este é todo geométrico, está pintado como o original, como era originalmente. E é um arcaço, uma arca grande. São dois arcaços para poner paramentos
e fatos e coisas pertenciam à igreja, aqui. Em 1899 ainda se faziam aqui enterros, apesar de estar todo Proibido. proibido. Esta parte daqui, sobre a porta, que teria, em 1950 caiu. E depois, meu tio e padrinho mandou reconstruir tudo isto, toda a igreja. E foi inaugurada a reconstrução em 1951 e vino o bispo Dom Abílio Vaz das Neves a fazer a inauguração em junho de 1951. Mirai, esta pila é original, também, pila logo bem. Agora temos aqui uma coisa que temos, parece uma coisa ao contrário. A Miranda, na casa das quatro esquinas, há uma escultura como esta. Esta está menos viva que a da casa das quatro esquinas, mas é precisamente igual. É igual. E é pornográfica, está dentro da igreja. Porquê? Porque isto significava o pecado da luxúria. E ali está outra carocha, também muito parecida com a que não será a mesma coisa, que é o símbolo da vergonha. Ali, estás a ver, ali naquela consola, como esta, onde sentavam as vigas. Só que na casa das quatro esquinas, e o Saturno que lá está. Aqui não vou dizer que é o Saturno, porque não tem nenhuma criança na boca. Ali tem, aqui não. Aqui é o símbolo da vergonha, e da vergonha e do recato, em face desta que está aqui. Da vergonha que havia para mirar estas coisas que eram um pecado da luxúria.